atividades para entreter, para trazer esse bem-estar, alegria, qualidade de vida para o nosso paciente, é importante entender quem é o nosso paciente. Qual é o objetivo? Meninas, está muito quente? Está frio? Tá bom. Querem que eu deixe mais frio, mais quente? Ou tá bem? Tá tranquilo? Tá calor? Não, vamos deixar. Tá 17. Não, quer ver? Eu vou subir a placa. Galera, eu só estou subindo aqui o ar aqui, mas o que a gente estava discutindo era o seguinte: toda vez que você e eu formos propor atividades para o nosso cliente/paciente, é importante que a gente considere pontos que são importantíssimos para ele. Então, o que é que ele gosta? Por que é que ele gosta? Entendem? O que alegra? O que vai fazer sentido? Todas essas questões, a gente já falou várias vezes, você precisa observar. E aí, obviamente, existem vários tipos de atividades que você pode propor, que você pode recomendar, digamos assim, para o paciente. E aí a gente foi falando quais são os tipos de recreação, tipos de atividade. A gente colocou que essas atividades, ou que a recreação, impacta ou tem um aspecto social, um aspecto cognitivo, um aspecto moral, motor, tudo isso a gente já falou, tá? E aí a gente colocou alguns benefícios da recreação, alguns benefícios da atividade que a gente vai propor para o cliente/paciente. Quais seriam os benefícios? Você tem, por exemplo, diminui o estresse, obviamente, vai criar hábitos de relações interpessoais. Essa pessoa vai ficar mais desinibida, porque tem atividades que podem fazer com que esse cliente trabalhe mais em grupo, né? Que ele se exponha mais, que ele fale mais, que converse, dê ideias, apresente sugestões e por aí vai. Também desenvolve a comunicação, descobre habilidades lúdicas, envolve a ocupação para o tempo ocioso, até porque muitas vezes o paciente fica com o tempo parado, né, com o tempo ocioso, e aí uma forma da gente preencher esse tempo é por meio de uma recreação, por meio de uma atividade. Mas tudo isso a gente já conversou na aula, certo? Uma coisa importante, isso eu falei já também, tá? A gente está bem lá na frente, mas eu vou só citar rapidinho. A variabilidade das atividades recreativas pode ajudar a ampliar a mente em diversos tipos de conhecimento. Ou seja, a possibilidade ou a oferta de vários tipos de atividade de recreação, com certeza vão ampliar o conhecimento, vão alargar a visão do nosso paciente, vão mostrar para ele que é importante que ele desenvolva aspectos relacionados à inteligência, à criatividade, a grupo, a comunicação, a empatia, tudo isso a gente consegue trabalhar por meio dessas atividades, tá? Então, quanto maior é a variabilidade, ou quanto maior é a possibilidade, né, que você tem de oferecer atividades e recursos para o seu cliente, mais chance ele tem, deixa eu fechar um áudio, aí, fechei, mais chances ele tem de ter uma mente, digamos assim, mais aberta, ter mais conhecimento, mais desenvolvido ele fica. Então, se você trabalha, por exemplo, memória em uma atividade, o seu paciente vai ter a memória trabalhada. Você pode trabalhar a criação, estratégias, por exemplo, no xadrez. Você trabalha com xadrez, com dama, torrinha, sei lá, enfim. A gente consegue ir trabalhando. Trabalha com criatividade, trabalha o lado artístico, trabalha o lado científico. Lembra que a gente foi dando também exemplos de atividades científicas e tudo mais. Tudo isso a gente já falou. Então, você tem atividades de artes, atividades científicas, atividade de idiomas, e ainda reforcei, né? Por mais que você não saiba um segundo idioma, você tem aplicativos hoje em dia que auxiliam. Até falei do Duolingo, que é bastante utilizado pelas pessoas, né? Duolingo.
é gratuito, você pode fazer o download lá na Play Store ou na Apple Store, e aí você consegue começar a trabalhar com esse aplicativo. É bem simples. O que mais? Existem também atividades físicas, obviamente, né? Atividade física é fundamental, mas a gente já conversou sobre tudo isso na aula passada. A gente falou sobre os tipos de recreação. Você tem uma recreação ativa, o nome já fala, o paciente está ou encontra-se ativo, ou seja, ele executa, ele faz, coloca a mão na massa, por exemplo, em uma exposição. Vamos pensar, é só um exemplo, tá? Não que isso seja regra. Lembra que eu perguntei da quermesse, as meninas falaram que tem? Mas digamos que a gente vai trabalhar quermesse, não sei, em um orfanato, sei lá. E o orfanato vai ter uma barraquinha na quermesse, por exemplo. É possível que a gente trabalhe a recreação com os jovens, sei lá, ali do orfanato. Então, desde o início, desde a montagem da barraca, da matéria que vai ser utilizada para montar, do que a gente vai oferecer, da confecção da comida. Então, olha, a gente vai oferecer, sei lá, canjica, pipoca e algodão doce. Desde toda a estrutura racional, lógica, para pensar, desde o planejamento até o fim, que é quando a gente for vender, quando a gente for comercializar, tudo isso a gente consegue trabalhar, por exemplo, com jovens, sei lá, de um orfanato, em quermesse, tá? A ideia da recreação ativa é que o nosso cliente põe a mão na massa, tá? Entenda o cliente, seja uma criança, um jovem, um adolescente, um idoso, um adulto, enfim, tá bom? Recreação ativa, ele põe a mão na massa. A passiva é o oposto. O que é algo passivo é algo que não faz nada. Não coloca a mão na massa. Nesse caso aqui, um exemplo da recreação passiva é o nosso cliente somente assistir a uma exposição. Vai levar no circo? É uma recreação. Mas lá no circo ele não vai fazer nada, né? Quem vai fazer é a mulher barbada, se ela é um palhaço, é um leão, um cachorro, é o locutor. O seu e o meu cliente só vão assistir ao show, à exposição. Esse é um tipo de recreação passiva. Não faz nada, só assiste. Existem outros tipos de recreação. Tem aquela que é institucionalizada, que acontece dentro de instituições. Eu tenho vários exemplos, né? Pode ser em clube, academia, empresas. E tem aquelas que não são institucionalizadas, ou seja, que não acontecem dentro de instituições. Tem as que acontecem dentro, podem ser em clubes, em escolas, em empresas, em festas, em eventos, em ranchos, são em orfanatos, em asilos, por exemplo, em hospitais, em clínicas, são recreações institucionalizadas. Acontecem dentro de uma instituição, dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma empresa, resumidamente. A não institucionalizada é o contrário. Não, essa aí não. Essa recreação é feita livremente, tá bom? Não acontece dentro e acontece sem a orientação de uma terceira pessoa. E aí a gente foi falando, né, reforçando sobre os benefícios da recreação. E aí a gente trouxe alguns. Eu vou só citar porque a gente falou um a um. Estímulo à socialização, aumento da criatividade, desenvolvimento de habilidades, melhoria da expressão corporal, satisfação e descontração, ou seja, a pessoa fica satisfeita, fica feliz, fica descontraída, né? Fica relaxada, fica bem no lugar onde ela está, tá? Renova as energias também e também, obviamente, melhora a autoestima, né? Por exemplo, o seu cliente, o nosso cliente, sofre bullying na escola. Vou dar um exemplo. Porque o pessoal fala que ele é um menininho, tem 7 anos. Os coleguinhas falam que ele é muito fraquinho, muito magrinho, que ele jamais conseguiria ganhar deles na corrida. Uma recreação que a gente poderia, por exemplo, propor era, sei lá, corrida. De repente, o nosso menino, o nosso cliente, que é taxado de fraco, enfim, que sofre bullying, de repente ele é o mais rápido de todos.
E agora, aqueles que diziam que ele era lento, que ele era fraco, que não era bem sucedido e tudo mais, vão ter que, entre aspas, engolir, né? Ele vai começar a ficar famoso, provavelmente vai atrair algumas outras pessoas, vai começar a ficar popular e a autoestima dele vai melhorar. Entendem? Então, uma recreação, eu dei um exemplo simples aqui de corrida, tá? Mas tem vários outros exemplos. Um exemplo simples de recreação que eu dei pode melhorar a autoestima. Então, hoje a gente vai... vocês têm a liberdade para poder fazer a maquiagem que vocês quiserem. A roupa que vocês quiserem, a gente vai permitir que vocês usem hoje. E aí, então, você tem uma criatividade envolvida. E essa criatividade resulta ou pode resultar na melhoria, na melhora, né? na elevação da autoestima, da satisfação, da descontração, e vai, com certeza, socializar o nosso cliente. Mas eu já falei um a um na aula passada, tá? Vamos lá. E eu dei exemplos, né? Não só crianças podem se encontrar, podem desfrutar de uma atividade recreativa. Idosos também podem e normalmente desfrutam, e bastante. Tem um exemplo de onde eu participava, né, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. A sigla é UAT. UATI, UAT. São Carlos. Os idosos participavam ativamente, sempre. Tinha idosos da atividade física, idosos do crochê, tinha idosos do computador, que muitos iam lá para poder aprender a mexer com o computador. Então, desde as coisas mais simples, como o que é o mouse, como é que você liga o computador, como é que você movimenta o mouse, e aí eles iam aprendendo, aí onde é que fica o Google, quem é o Google, o que é o teclado, como é que você procura, e aí iam avançando até que criavam, né, as suas redes sociais, Facebook, enfim, Instagram. Esse contato com a tecnologia, por exemplo, na UAT também existia, e era muito importante para eles. Então, a ideia é não só crianças, não só jovens, idosos também podem. Então, a atividade recreativa é para todos, está para todos, independentemente da idade e ou condição que essa pessoa se encontra. Provavelmente, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre deficientes físicos. A atividade física também é para eles. Com pessoas com deficiência, seja deficiência física, por exemplo, alguém, sei lá, alguém que não tem uma perna, por exemplo. Seja deficiência auditiva, alguém que não escuta. Deficiência visual, alguém que não vê. Deficiência intelectual. Antigamente a gente usava de forma pejorativa débil mental, né? A gente usava essa expressão que não é legal, tá? Que é negativa, é ruim, tá? Por quê? Qual que é o termo correto? Deficiente mental. Uma pessoa tem uma deficiência mental. Por isso que ela se comporta daquele jeito. Por isso que ela fala o que fala. Não, é uma deficiência que ela tem. E aí tem outros tipos de deficiência, mas basicamente são esses: física, visual, auditiva e intelectual. A atividade recreativa também está para eles. Importante frisar isso, hein? Não vai achar que é só para quem... Aí, não vai achar que é só para quem tem o corpo, né, em perfeito estado, não. Vejam as idosas, aparentemente, sei lá, acho que isso é uma festa junina, não sei, essas idosas aí de vestido aí. Olha que legal, curioso, né? Lá tinha aula de dança também. Tinha uma professora, lá no ar tinha uma professora que dança, e os idosos dançavam. Chegavam, eram turmas, assim, então, a partir das 7, porque idoso acorda cedo, né? Então, a partir das 7 já abria, e aí já o bicho pegava, e estendia o dia todo. Então, tinha turmas. Então, é fantástico. Você tinha contato com muitas atividades. E aí a gente falou, olha, beleza, agora já sabemos a importância da atividade recreativa, já sabemos quais são os benefícios, sabemos que as atividades podem ser direcionadas, estimuladas com pacientes de todas as idades, ótimo, mas não é só isso, né? Precisamos planejar essas atividades. Eu não posso
permitir que o meu cliente faça uma atividade que vai colocar a vida dele em risco. Não vai, não, isso não tem sentido, né, gente? Se o nosso objetivo é preservar a vida dele, a gente não pode propor uma atividade que vai arriscar, certo? Que vai machucar, que vai feri-lo. Não, não é por aí. Então, surge a necessidade de planejarmos as atividades. E aí a gente já falou, né? Esse planejamento precisa acontecer, vamos levar ao pé da letra, né? Planejamento, ou seja, essa estrutura precisa ser planejada, organizada, pensada estrategicamente. Não é de qualquer forma, tá? Não é de qualquer forma, não. Com certeza não, né, meninas? Então, a gente consegue sim traçar, tá? Mas é sempre importante. Segurança. Segurança, lazer, relaxamento, entretenimento, qualidade de vida, motivação, autoestima, são sensações, virtudes e elementos que nós precisamos trabalhar no nosso cliente, na nossa cliente, por meio das atividades. Sempre fazendo com muita cautela, de forma muito profissional, ok? E aí a gente falou, olha, não, esse planejamento, para que fique mais claro, precisa ser dividido em etapas. Não é algo que é jogado, não é algo que é feito de qualquer forma, não. Nós dividimos esse planejamento das atividades em algumas etapas. Então a gente falou, olha, horário, quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai... qual o horário da atividade? É à tarde? É de manhã? É depois do almoço? Que horário é esse? É o horário que seu paciente está mais lento? Está acordando ainda, você já vai colocar para correr? Talvez você vai colocar em risco. Que horário é? É importante. Outra questão. Seu paciente, por exemplo, você vai propor uma atividade à noite na garoa. Talvez seja complicado. Seu paciente for mais idoso, tem problema respiratório. Talvez não seja uma boa, né, gente? Uma atividade à noite, no relento. Talvez não seja legal. Então, percebam. Muito cuidado com o horário que vocês vão propor essas atividades. O horário nunca pode ferir a rotina do paciente. Então, se ele toma banho e café da manhã das 7h30 às 9, não adianta você colocar uma atividade às 8. Por quê? Você estaria ferindo a rotina dele. Tá? Muita atenção a isso. 2, espaço. O nome já se explica, né? É autoexplicativo isso aí. O espaço, onde é que vai acontecer? Por que é que vai acontecer ali? Tem uma lógica. Professor, vai acontecer nesse galpão porque a gente vai ter 15 pessoas e 15 pessoas conseguem brincar, conseguem executar essa atividade dentro aqui desse galpão. Não, professor, olha, nesse espaço aqui parece ser pequeno, mas dá, porque na verdade a gente vai brincar de, sei lá, de polícia ladrão, sei lá, um exemplo, né? Não sei. Dá, é só a gente ficar tudo sentadinho, não precisa correr. Qual é o espaço? Onde vai acontecer? É a céu aberto? Não, porque se for a céu aberto, e se chover? Se chover, você tem o plano A? Desculpa, você tem o plano B? Você tem o plano C? Eu falei tudo isso na aula passada, né? O espaço também. Então, você tem o horário, você tem o espaço. Comporta o seu paciente ou os seus clientes? Coloca a saúde deles em risco? É escorregadio? É sujo? Tem insetos peçonhentos? Por exemplo, você não vai levar uma criançada, você vai levar as crianças para brincar no galinheiro ou no meio do mato, sabendo que lá pode ter aranha, escorpião, cobra. Não, né, gente? Muita cautela, tá? Então, o espaço. Onde é que essa atividade vai acontecer? Você tem que observar. Ponto 3, ou terceiro ponto. Equipamentos. Quais são os equipamentos necessários? Quais são os equipamentos que devem ser utilizados para você desempenhar a atividade? Para os seus clientes fazerem, digamos que tem mais de um, né? A atividade recreativa não necessariamente acontece com mais de uma pessoa. Então, tem coisas que a gente consegue trabalhar com o cliente. Por exemplo, olha, Dona Maria, fiquei sabendo que a senhora era artista,
A senhora gostava de fazer quadros? A senhora consegue fazer um quadro para mim? Não tem mais nenhuma outra pessoa para... É só ela. É a sua cliente. Você vai propor uma atividade para ela, exclusivamente. Mas em outros casos a gente vai propor para outras pessoas também, tá? Por exemplo, se for para mais de uma pessoa, tem equipamento para todo mundo? Esse equipamento funciona? Se sim, como é que está a bateria dele? Se for, lógico, se for a bateria, né, uma pilha, não sei. Entendem? Você precisa trabalhar sempre com prevenção. Sempre. Testa antes, não vai deixar para testar o cronômetro na hora. Não vai deixar para testar a corda na hora. Nossa, caramba, a gente vai brincar de stop e eu me esqueci das canetas. Então não vai ter brincadeira, porque stop você precisa escrever. Não dá para deixar para a última hora. Capacitação, como é que você vai propor stop? Para 15 crianças, você tem 5 monitores. Cada pessoa vai ficar com 3 criancinhas, tá? 15 crianças, 5 monitores, 3 crianças para cada monitor. De repente, esses 5 monitores, 2 não sabem o que é stop e nunca brincaram. Ou seja, aquelas pessoas que estão sob a supervisão deles, aquelas criancinhas, não vão poder brincar. Então, não adianta você propor uma atividade que você não sabe executar. E não é só saber executar, gente, de uma forma mediana, não. É você dominar mesmo. Olha, não, professor, eu sei o que é dominó. Eu conheço as regras do dominó. Eu sei que a gente sai, sei lá, com carretão. Eu entendo isso. Eu consigo... Se você domina a atividade, show, tá? Agora, se você não domina, não adianta você propor uma atividade que você não perdeu na vida. Vai brincar de cabra cega, por exemplo, você nem sabe o que é isso. Não é legal, né, gente? Porque a gente não consegue instruir e aproveitar ao máximo a atividade. O objetivo, né, a gente vai ver daqui a pouco, sempre a gente tem um objetivo na atividade, sempre é. Mas se você nunca participou, se você nem sabe o que é, nunca nem estudou, você não vai saber muito bem desenhar o objetivo da atividade. Aí não é interessante. O que mais? Público-alvo, quem é o seu público? O que é que esse público gosta? Quais são os tipos de atividade que esse público se interessa? A gente vai falar mais disso já daqui a pouco. Daqui a pouquinho mesmo, ainda nesse link. Quais são as atividades que chamam a atenção do seu público? E aí a gente vai ver um pouquinho para vocês entenderem a diferença. E aí planejar, organizar, desenvolver e controlar. Isso tudo eu falei. Vou só passar, tá, gente? Está na aula passada. E aí a gente deixou um exemplo aqui, ó. Olha lá, vou só retomar. Opa, perdão. Aí um exemplo de uma atividade. Então vai ser acontecer na terça, das 2 às 3 da tarde. Vai ser na varanda de casa. Então você tem o horário, lembra que é o item 1 horário e o item 2 espaço, para atendidas lá em data e local. Qual que é o objetivo? Como a gente vai pular corda, o objetivo é fortalecer o músculo, óbvio, é um fortalecimento muscular. E aí você tem movimento com os colegas, movimento de diversão, porque é legal, né? Pular corda, se for uma competição e tudo mais. Quais são os recursos? Ora, se eu vou pular corda, eu preciso de corda, minimamente. Mas eu também, professor, preciso de um rádio para colocar música. Sei, ou de uma caixinha, Bluetooth, a música eu coloco pelo meu celular, mas tem que ter um Bluetooth para poder ampliar o som. Sei. Quais são os procedimentos? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se desenvolver? E aí, por exemplo, olha, professor, 2 pessoas da equipe ficarão batendo corda e aí os nossos pacientes vão ficar pulando de acordo com o ritmo da música, por exemplo. E aí você coloca algumas observações. Se chover, a gente vai para casa. Se chover, a gente fica em casa. Observações relacionadas à sua atividade, tá? Lembrando, gente, reforçando, isso aqui é editável, ou seja, vai variar de acordo com a atividade que você criar, de acordo com a atividade que você desenhar, tá bom? Não é regra. Esse é só um modelo para você conseguir se orientar. E as observações mudam, os procedimentos, os recursos, o objetivo e, com certeza, né, a data e o local.
Agora, fiz um resumo rápido das nossas últimas aulas. Isso a gente não viu na aula passada. Como é que você vai propor uma atividade se você não sabe, se você não definiu e se você não conhece o seu público? De nada adianta. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre definindo e conhecendo o seu público-alvo. Muito importante, é uma questão fundamental. Você vai definir, vai entender, bater o martelo quem é o seu público-alvo. Você vai procurar informações sobre ele para conseguir propor uma atividade. Vamos lá. Primeiro público. Primeira infância. A gente dividiu em grupos, tá? Na apostila de vocês também vai estar dividido em grupos. Essa divisão, logicamente, né, gente? Se você for... Então, tem... Dentro aí dessa primeira infância, tem os recém-nascidos, tem os bebês e tudo mais. Mas, para ficar mais fácil para a gente desenhar as atividades, você pode se orientar por essa nossa categorização aqui. Então, a gente foi dividindo por grupos. Para você conseguir se orientar, talvez seja melhor você também se orientar por esses grupos aqui. Mas não se sintam presos, tá? É só um norte, só uma direção. Normalmente, ou seja, geralmente, na primeira infância, que são seres humanos, pessoas que têm até 6 anos, né? Por isso, primeira infância, a gente tem algumas características, aspectos dessa galera, dessa população. As atividades são envolvidas, ou normalmente o que a gente trabalha é muita representação, movimentação. Tem minha sobrinha vai fazer 3 anos em setembro. Ela, assim, é uma bala, muito esperta, agitada, corre para lá e para cá. Se você propõe... Uma porção de coxinha ou você quer comer um escondidinho? Aí, mudei. Se você propõe para ela jogar dama, ou ela vai engolir as peças, ou ela vai jogar fora, não adianta. Por quê? Você precisa propor atividades de movimentação. Porque nessa faixa etária, esse pedacinho do bolo, digamos assim, essas pessoas, essas crianças, têm que gastar energia, tem muita energia. A gente não pode conter. Então, se você vai colocar a criança sentada, não. Deixa movimentar, deixa brincar, deixa correr, sempre com segurança. Por isso que as atividades que normalmente a gente trabalha nessa população é muita movimentação, brincadeiras e pequenos jogos, cantigas também, porque não? Ela, com 2 anos e meio, já consegue ficar cantarolando, então dá para você trabalhar cantigas, imitações, tá? Tudo isso dá para trabalhar. Mas, entendam, não adianta você pegar situações complexas. São crianças ainda estão em processo de desenvolvimento. Não adianta você pegar muito pesado com elas, tá? Então, é mais gastar energia normalmente. Essa é a ideia dessa primeira população, ou desse primeiro grupo, que a gente intitula de primeira infância, tá? Que vai do 0 aos 6 anos. Não para por aí, obviamente, né? As pessoas ficam mais velhas. Você e eu temos mais idade que isso. Segunda infância, ou segundo grupo, ou segunda população que a gente trabalha. Agora aqui você já tem... eu também tenho uma sobrinha nessa faixa aí, ela fez 13 em dezembro. Então, você já tem indivíduos que já têm mais discernimento, que já têm mais conhecimento. Dependendo ali, já até sabem ler, sabem interpretar. E aí você agora já começa a trabalhar atividades com outra cara. Perceba, vamos ver quais são. Normalmente, a gente propõe ou recomenda, né, atividades que sejam desempenhadas, que sejam executadas em equipe. Teste de raciocínio. Isso é legal, isso é interessante. Essa sobrinha mais velha, eles têm muito isso lá. Tem uma competição entre eles. Então, não lembro se eu tinha isso. Eu acho que sim, acho que todas... né? Mas normalmente nessa idade eu lembro que o pessoal fazia muito isso. Quem é o mais inteligente? Vamos fazer teste. E aí se tinha muito essas questões. Então, um teste de raciocínio, lógico, por exemplo,
também pode ser interessante. Tá? Lógico, não que a gente faça, não que a gente promova a competitividade, não é isso. Mas é importante também fazer teste de raciocínio, porque essas crianças precisam, lembra que eu falei, o cérebro como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica, mais bem preparado. Então, se a gente já começa a trabalhar o raciocínio nessas crianças, ou nessa população do segundo grupo, quando forem adultas, podem adquirir esse hábito e levar isso para a vida. Então, a ideia é a gente trabalhar atividades em equipe, teste de raciocínio, brincadeiras de ação, jogos de tabuleiro, você já pode começar a inserir aí nessa população, tá? Desde que faça sentido, né, gente? Talvez não vai fazer sentido para o pessoal de 7 anos, mas talvez faça para os de 10, de 11, de 12, e aí a gente vai, você precisa entender qual é exatamente a situação, a necessidade que o seu cliente tem. Jogos de carta, carrinho de mão, novamente, carrinho de mão. Provavelmente, quem vai brincar de carrinho de mão, talvez sejam esses mais novos, 7, 8, 9, não sei. Cinco Maria, mímica, morto-vivo, amarelinha, pula corda. Dança das cadeiras é bem legal também. Você já começa a trabalhar a esperteza da criança, o raciocínio rápido, a coordenação motora, porque se ela bobear, ela perde a cadeira, né? Então, assim, é bem legal. Então, é uma forma também da gente conseguir mostrar para eles que, olha, em algumas situações da vida, você vai precisar pensar mais rápido. Porque se você tem até um ditado, né? Camarão que dorme, a onda leva. Então, você vai precisar começar a pensar mais rápido. Analisar mais rápido a situação. E a gente consegue trabalhar isso também de uma brincadeira. Tá, gente? Então, as duas primeiras populações, ou públicos, alvos, são esses. Qual que é o movimento? Onde é que o seu cliente se encontra? E aí você vai ver qual é. Então, você vai definir. Professor, está na primeira infância. Sei lá, tá? Não, professor. O meu está na segunda infância. Você já definiu. Agora, aqui a gente tem algumas ideias. Exemplos de atividades. Certo? Então, você vai conhecer o seu público, conhecer a sua população, conhecer o grupo que o seu paciente/cliente se encontra, e aí você vai conseguir ter mais sucesso propondo essas atividades. Por exemplo, tem outras, lógico. Vamos continuar. Ai, 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 agora aqui a cara do Roberto. Agora aqui a porta torce o rabo, né? O seu tá aqui, Rosângela, tá? Então, vejam, essa população a gente não pode ignorar, né? Muitas vezes, essa turminha aqui é da barra pesada, né? Minha sobrinha, como eu falei, ela está com 13, né? Então, ela está nessa fase aí. Você começa a ver, a criança, ou o indivíduo, começa a ir mais para a escola, no sentido de agora, ele já começa a se relacionar com amigos, ele já tem um raciocínio melhor, podem ser mais egoístas, mais individualistas, mais maquiavélicos, mais, talvez, sei lá, por que não, mais preguiçosos, mais espertos. Você já começa a ver a mudança de mentalidade. Talvez não sejam tão inocentes. Uma criança, você pegar a primeira infância lá, às vezes ela faz coisa que, coitada, ela nem sabe o que ela está fazendo. Veja a minha sobrinha, assim, a mais novinha, né? Não sabe. Mas aqui não. Normalmente, essa galera aqui já sabe o que está fazendo. E conscientemente faz. Então, você precisa levar isso em consideração. Não vá propor brincadeiras muito infantis. Nesse período, nessa população aqui, essa galera tende a achar que já é adulto. E aí, tudo que na cabeça deles, dos adolescentes, soa muito infantil, vão oferecer resistência a você, tá? Então, muito cuidado com o que você propõe. Dá para propor, vou falar aqui atividades, exemplos, mas entenda que é uma população que pode oferecer um pouco de resistência. Nada que carinho, jeito, né? Ou às vezes até uma chamada mais séria não resolva. Mas é importante você entender que
Sim, muitos podem ser difíceis, podem oferecer resistência, mas a gente consegue trabalhar assim. E aqui você tem também uma diferença boa. Ó, você tem pessoas que estão com 12 para 13 e gente talvez até saindo já do ensino médio, terminando o terceiro ano do ensino médio, 18 anos, tá? Então você tem uma diferença interessante. Esses mais novos tendem a ser mais difíceis, talvez, mas assim, um pouco mais de resistência. Os 18, talvez seja interessante você trabalhar mais com inteligência. Normalmente estão prestes a prestar vestibular. Então, caminhar, oferecer atividades nessa linha é uma coisa interessante também. Pode prender atenção. Se você sabe que ele quer fazer engenharia, não quer fazer química, talvez propor experiências ou atividades científicas, como a gente falou, como ele quer química, você pode fisgar. Pô, você falou que quer fazer química, você já ouviu falar que se você coloca um limão na água e liga os fiozinhos numa lâmpada, você consegue gerar eletricidade? Desperta a curiosidade. Ah, é? Falou, vamos fazer o teste. Por quê? Porque você sabe que ela gosta de química, que ela quer fazer química, que ela quer ser química. E você consegue ir traçando. Mas se ela tiver 12 anos, talvez isso não vai fazer diferença, importância para ela, tá? Vamos lá. A população dos 12 aos 18 anos, as atividades que a gente pode oferecer normalmente são gincanas, atividade junto à natureza, porque começam a ter mais contato, no sentido de estudar também, tá? Você já começa, logo ali serão apresentados a biologia, para quem está no ensino médio já foi apresentada a biologia. Jogos de grande complexidade, aqui a gente já pode propor mais jogos que exijam mais do intelecto, mais difíceis, mais complexos. Isso é importante porque você estimula esse raciocínio. Tira esses jovens, essas pessoas do comodismo. Faz com que eles saiam dessa situação, faz com que eles saiam da caixinha e aí começam a pensar melhor, tá? Obviamente, né, gente? Esporte está em todas, esporte é fundamental. Teatro, dança, música, importante também. Muitos que eu conheço que estão nesse grupo, vou dar um exemplo de música, tá? Um estilo musical, vai. Funk. Então, se você propor uma batalha de funk, talvez, dependendo se for o caso, talvez você consiga juntar muitos jovens dessa idade. Porque é uma coisa hoje que está na moda, que todos procuram, todos ouvem. Você precisa ser estratégica também, tá? Estratégica. Gente, o link vai expirar daqui menos de um minuto. Eu vou abrir um